A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Seu nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Meu muito obrigada a cada um de vocês que estão comigo nesse canal. Que o Senhor, nosso Deus, venha assim realizando o sonho de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. A passagem que nós iremos meditar encontra-se no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 18, que nos diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, está aqui uma passagem muito conhecida, né? Aqui a parábola do filho pródigo, uma palavra que muito nos ensina, meu amado, minha amada, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus bom e é um Deus que não nos obriga a ficar com Ele, não. Mas em Deus nós temos liberdade de fazermos aquilo que nós queremos, né? Glória a Deus, porque o Senhor não vai obrigar ninguém a servi-lo, mas aqueles que o servem, assim são abençoados, porque esse Deus é um Deus abençoador. Glórias a Deus. Essa história nos conta acerca de um fazendeiro que tinha 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo ali pede a herança, né, para o seu pai, porque ele estava cansado de ficar ali na casa do pai, ele achava que fora da casa do pai era melhor. E o pai não prendeu aquele filho dentro de casa, não, mas deixou ele ir, conhecer outras coisas. Então, tem pessoas que muitas vezes é assim, estão na casa do Senhor, estão na presença de Deus, e às vezes por alguma vaidade se deixam levar e acabam saindo da presença do Senhor para ir para o mundo. E acabam passando por momentos de dificuldade, né? Mas que nessa noite, se você é um desses que está desviado do caminho do Senhor, que está distanciado dos caminhos do Senhor, que você possa retornar. Porque assim como esse pai dessa parábola, o nosso Deus também lhe espera de braços abertos, glória a Deus. Aquele filho mais novo, ele pegou a herança do pai. Imagina a tristeza do pai, né? Ver seu filho, justamente o mais novo, deixando tudo e indo morar numa terra longínqua, como diz a palavra. E ali ele gastou tudo que ele tinha, com mulheres, com amigos, enfim, fazendo tudo que lhe dava na telha. E quando ele ficou sem nada, agora aí a parábola nos conta aqui, aquele moço sem nada foi trabalhar ali, apacentando porcos, cuidando de porcos. E ali a fome era tão tanta que ele desejava comer aquela comida, aquelas bolotas do porco. Mas a palavra de Deus nos diz que ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que na casa do pai dele, até os jornaleiros, ou seja, até os empregados, tinha comida em abundância. Então ele faz esse pensamento, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele para me aceitar, não como filho, mas pelo menos como um dos seus empregados. Glória a Deus, porque aquele moço caiu em si. Então você que anda distanciado do caminho do Senhor, também que caia em si, porque você está aí no mundo passando por momentos de desilusão, momentos de dificuldade, e você sabe que o inimigo, ele não tem misericórdia. O inimigo não tem piedade de ninguém, mas o Senhor nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. A palavra de Deus nos diz que são as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Então que você também volte para a presença desse Deus, porque Ele é um Deus que lhe espera de braços abertos, glória a Deus. Ali aquele moço volta, e quando ele volta, o pai ali vê, né? O pai o enxerga de longe. E quando o pai vê aquele filho voltando, aquele pai corre, né, para encontrar. Beija aquele filho, abraça aquele filho. Quando ele começa a contar, dizer para o pai que pecou contra os céus, contra a terra, quando ele começa a falar para o pai aquilo que ele estava ensaiando, o pai ali pega aquele filho, abraça, dá vestes novas, coloca anel no dedo, coloca sapatos, chama ali seus servos para trazer roupas novas para aquele filho. Glória a Deus. Ou seja, aquele pai estava recebendo novamente, não como empregado, como ele imaginava, mas como filho, e filho amado. Glória a Deus. Veja que Deus nunca deixa a porta fechada, não, a porta está aberta. Até
que Jesus venha nos buscar através do arrebatamento. Essa porta da graça está aberta a qualquer um que quiser aceitar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você encontrará um Deus de braços abertos lhe esperando, e está tudo certo. Passamos com dificuldade com Jesus, com certeza passamos, mas temos certeza que temos vitória com Ele, né? Glória a Deus. E mais do que a certeza de uma vitória nessa vida, a certeza de uma vida eterna que só Ele pode nos dar. Glória a Deus. Então, aquele Pai tenha deixado a porta aberta, assim como a porta da salvação também permanece aberta, assim como eu falar, até que Jesus venha nos buscar, né? Glória a Deus. Então, que você que ainda não conhece Jesus, venha entrar por essa porta. Não fique aí sofrendo na mão do inimigo, achando que tem liberdade porque bebe, porque faz isso, porque faz aquilo. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade tem aqueles que estão em Deus. Liberdade tem aqueles que podem fazer as coisas erradas e não querem fazer porque reconhece que o amor de Deus é suficiente na sua vida. Glória a Deus. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Aqui nós vemos o amor de Deus para com cada um dos seus filhos, né? Por isso que a palavra de Deus nos diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, eu sempre costumo falar para algumas irmãs, para algumas pessoas que eu conheço, não tem milagre maior do que a salvação. A cura, lógico, é algo maravilhoso. A gente vê uma pessoa que estava muito enferma ficar boa, é tremendo. Mas o milagre da salvação, a transformação do caráter de uma pessoa, isso só Deus pode fazer mediante um novo nascimento, através da palavra do Senhor. Esse é o maior milagre que nós, como ser humano, podemos experimentar. Glória a Deus. E a certeza que o Senhor está morando em nós através do Espírito Santo. Isso é tremendo, glória a Deus. Então ali há uma festa naquela casa, porque aquele filho voltou. Então, glória a Deus. No céu também há festa, quando aqueles que não conhecem o Senhor Jesus voltam a servir ao Senhor, vêm e aceitam o Senhor Jesus, glória a Deus. E ali o filho mais novo, mais velho, agora fica até chateado, porque ele diz para o pai que sempre estava com o pai e nunca o pai tinha feito uma festa, né? Nunca ele tinha matado um novilho cerrado, né? Ali, uma vaca boa para fazer uma festa com os amigos dele. Mas o pai explica algo para ele que é tremendo, que é o que nós devemos ter em nosso coração. O Senhor Jesus, o Senhor Deus fala para ele: meu filho, tu sempre estiveste comigo. O que é meu é teu, glória a Deus. Então, o que é de Deus pertence também a nós. Pertencemos à família de Cristo. Pertence a nós, por intermédio de Jesus, a salvação, glória a Deus. Pertence a nós o batismo com o Espírito Santo. Pertence a nós a certeza de um dia morar no Senhor, no céu, perdão, através do Senhor Jesus, porque foi Ele que pagou ali na cruz o preço da minha e da sua salvação através da morte dele na cruz do Calvário. Essa liberdade que nós temos de falar com o Senhor através das nossas orações, isso é algo maravilhoso que o Senhor conquistou para nós através da sua morte de cruz. Então, que Deus tremendo esse nosso, que Deus maravilhoso. E estamos guardados, meu amado, minha amada, você como filho de Deus está guardado, porque a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampa ao redor de todo aquele que o teme, né? Glória a Deus. Quando você aceita Jesus, há um anjo que guarda você, que guarda a sua casa, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, poderoso. Então o pai ali explica para o filho: você estava aqui protegido, você está aqui guardado, porque tudo que é meu é seu, glória a Deus. Então, que nós possamos cuidar das pessoas que chegam na igreja, das pessoas que vêm para Jesus, porque nós já estamos desfrutando da bênção de estar guardado, de estar protegido e estar escondido em Deus, para que essas pessoas também venham desfrutar dessas mesmas bênçãos e do direito de salvação. Assim, nós devemos permanecer uns aos outros ajudando, orando, intercedendo um pelos outros e cuidando um dos outros e amando. Sim, amando uns aos outros, porque este é um mandamento muito importante. A palavra de Deus nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a nós mesmos, né? Então, que nós possamos assim amar em todo tempo e respeitar a cada uma das pessoas. Só as que servem a Deus, não. O amor e o respeito tem que ser para com todos. Irmãos, não cristãos, enfim, para todos, porque isso agrada ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Senhor, por esta noite maravilhosa que nos encontramos na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de todo acidente do corpo e da alma. Livra-nos de toda a seta do maligno.
E ajuda-nos, ó Pai, a te adorar na beleza da tua santidade. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e te obedecer, Senhor. Entra com providência na vida de cada um dos teus filhos, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um que está ouvindo esta oração. Pai, vem assim dando uma noite de paz, de tranquilidade. Visita cada família lutada, traz paz aos corações, traz consolo, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amados, um forte abraço. Que Deus continue assim vos abençoando. Que todos tenham assim uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.